paz do Senhor para todos. Bom rever alguns irmãos e também amigos que estão nesta noite. Creio eu também esperando algo de Deus através da sua palavra, amém? Irmãos, sempre quando nós abrimos a palavra do Senhor, há algo de Deus para nossas vidas. Então, o que o Senhor quer, fala para o seu irmão aí, que nós viemos abrir o nosso coração, para que ele possa falar ao mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sem mais delongas, abra as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 5, versículo de número 12. E também Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 35. Apenas esses dois versículos para nós entendermos o que Deus, Ele deseja e quer falar conosco. Amém? Josué, capítulo 5, versículo de número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler do 10, para a gente entender. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra do dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o fruto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas aquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Êxodo capítulo 16, versículo de número 35. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegar ao limite da terra de Canaã. Você pode sentar. Você pode sentar aplaudindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, queridos irmãos em Cristo e amigos nesta noite, Deus, Ele trouxe ao meu coração algo muito importante, que tem a ver com aquilo que nós lemos em Josué, e com aquilo que nós lemos também em Êxodo, e com aquilo que nós vamos ler no capítulo 16. Irmãos, quando nós observamos Josué já tinha, de uma certa forma, já tinha passado, já tinha ali avançado no Rio Jordão. E Josué ali, ele se acampa junto com o povo do Senhor. E ali ele começa a celebrar a Páscoa. Fala para o seu irmão, você sabe o que significa a celebração da Páscoa? Saída do Egito. Amém? Saída do Egito. Então nós observamos que Josué, depois de 40 anos, ele passa no Rio Jordão, ele vai a caminho, e ele se acampa, e a Bíblia vai dizer que eles ali começam a comer do fruto daquela terra. Mas em contrapartida, irmãos, nós devemos regressar a um pouco mais, ou aproximadamente 40 anos, para a gente começar a entender um pouco determinadas coisas que Deus, Ele deseja falar conosco. Quando nós observamos tudo aquilo que aconteceu, todo o plano de Deus, nós vamos entender que o Espírito Santo estava ali conduzindo o povo, mesmo em situações adversas, mesmo em situações caóticas, mesmo em situações que talvez a olho nu, aos olhos do homem natural, ele não pudesse imaginar, sobrepor aquilo que Deus estava fazendo. Nós entendemos, irmãos, que naquela situação, o povo, ele já estava sendo escravizado pelo governo egípcio, e nós observamos que ali, da tribo de Levi, tanto a mãe
e quanto o pai de Moisés, Amrão, e a sua mãe, Joquebede, a gente vai observar que Deus, ele dá inteligência e instrução àquela mulher, e ela faz ali um cesto de junco, ele é colocado ali, embalsamado, com piche, e ali com betume, e ali começa a história de Moisés. A gente vai entender que Moisés, ele foi um homem, um tipo de Cristo, para trazer a libertação do povo que estava cativo, escravo no Egito. Irmãos, aí a história se vai, a história se segue. Moisés, ele se forma, ele se torna uma pessoa intelectual aos cuidados dos egípcios. Ali nós vemos que até então, no período de Moisés, tinha uma certa regalia. O mesmo pai que criou Moisés, que era também ali o faraó, era o mesmo que seria aquele irmão de Moisés na sua criação, que começava ali naquele momento após a começar a escravizar o povo. A Bíblia vai dizer que Moisés ali, irado por ver ali os seus irmãos hebreus trabalhando dia e noite, sendo escravo ali daquele povo, a Bíblia vai dizer que ele mata um homem e se afugenta, ele foge. E a Bíblia também vai dizer que ele fica durante 40 anos. A história vai nos contar que 40 anos, Moisés, ele foi chamado por Deus para a grande missão. Olha para o seu irmão. Fale para ele com carinho. Não importa o tempo. É Deus que chama. Tem muitas pessoas preocupadas com o tempo e se afobando ministerialmente. Moisés, ele 40 anos se passaram. Mas mal sabia Moisés que tinha mais 40 anos pela frente. Moisés volta, se apresenta, não sabia falar direito, precisava de um porta-voz, era o seu irmão Arão, que tinha uma eloquência, que tinha ali uma analogia das palavras muito sábio. E Moisés dizendo para Deus que ele não tinha condições nenhuma, porque ele era meio gago, ele tinha dificuldade, a língua dele era presa. E como que eu vou chegar diante de Faraó, diante daquelas pessoas tão importantes? Como que eu vou dizer? Como? Moisés, diga que eu sou o grande, eu sou. Daí Moisés, ele começa a se pôr de autoridade e começa ali a ser dirigido por Deus naquilo que Deus tinha designado para ele. A Bíblia vai dizer que nesse período há muitas situações, há muitos prodígios, também há pragas. E a Bíblia vai dizer que no final desse curso, Faraó com o coração endurecido, e a Bíblia vai dizer que Deus permite endurecer o coração de Faraó. E irmãos, isso deixa a gente um pouco confuso. Como que pode Deus endurecer um coração de uma pessoa? Não, é quando uma pessoa está determinada no erro, o coração dela fica endurecido. A Bíblia vai adiante e vai dizer que faltava uma coisa para eles saírem. E Deus ali a todo momento poupando, falando, dando praga, querendo que o povo saísse. Mas o irmão dele de criação não queria isso. Queria que o povo ficasse escravo. Porque é assim que o diabo faz. O diabo, ele deixa a pessoa escravizada. Ele deixa a pessoa muletada. Ele deixa a pessoa refém. E Deus não quer que nenhum filho dele fique refém. Porque ele foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. E há uma liberdade para aqueles que têm ele. A Bíblia vai dizer que ele ficou endurecido e aí a última gota foi a morte dos primogênitos. A Bíblia também vai nos contar que até assim, depois da morte do seu sucessor, ele manda o povo ir. Mas a Bíblia também vai nos dizer que ele se arrepende e vai atrás. Chegado um fim ali, em frente àquele mar, aquela baía chamada Mar Vermelho, Moisés, ele fica preocupado. Claro, humanamente falando. O que ele faz? Ele vai consultar o Senhor, obediência. Mas Deus, ele dá uma resposta. Não adianta clamar a mim, diga ao povo que marche. Mas como que vai marchar se tem um mar na frente e o inimigo atrás? Deus está falando comigo, contigo nesta noite.
para pessoas aqui que achando que Deus ele não tem condição de abrir mar vermelho, olhando para o inimigo, talvez uma situação para você resolver essa semana, talvez coisas que você tem que resolver, mas você está vendo um mar na tua frente, e está vendo o seu adversário atrás, e Deus está falando assim: tenha fé, crê somente, diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. Naquela hora ali Moisés, ele bota o cajado, ele estende o cajado, o mar se abre, irmãos. E o povo começa a passar, não muito acreditado, ou não muito acreditando na situação que está vendo, mas está vendo um milagre diante da frente dele, e de tantos outros milagres que Deus fez no Egito. Agora Deus ele faz mais um para provar o quê? Que ele é Deus? Não é somente isso, para provar que Deus estava com o povo. Você pode dizer amém? Fala para o seu irmão: Deus está contigo em toda e qualquer situação. Ele está. E muitas vezes a pessoa quer orar, Deus ele está falando assim, mas é hora de agir, é hora de marchar, é hora de avançar. Não olhe para trás, não olhe para os cavalos, os cavaleiros de Faraó. Olhe para aquilo que Deus mandou. Marche, siga em frente, porque o resto eu cuido. Eu que cuido deles. Porque na verdade, Moisés, o teu inimigo não está sendo inimigo meu, porque tem me afrontado. A Bíblia vai dizer que eles passam. Fala para o seu irmão, e você sabe dessa história, de pé enxuto, após a travessia. Após a travessia, eles morrem ali, muitos homens do Egito. E a palavra de Deus, ele vai nos remeter, que passando Moisés, ele começa a agradecer, ele começa a celebrar. Miriam ali, ele pega o tamborim, começa a cantar, começa junto com as irmãs, com as mulheres ali. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ali começam as coisas. Fala para o seu irmão: você está pronto para ouvir o que Deus quer falar contigo? Fala bem forte para 2 pessoas aí do seu lado. Fala para o seu irmão aí: não precisa de profeta não, porque o profeta é a palavra dele. Não acredite muito em profeta, acredite na palavra dele. Que se o profeta não tiver na palavra, não vale profecia. A Bíblia vai dizer que após a passagem, a Bíblia vai dizer no capítulo 16 que fica aproximadamente 2 meses e meio, 75 dias, para começar o auê, para começar a confusão. As dores de cabeça de Moisés começaram. E aí você vai dizer assim: por quê, pastor? Porque muita gente foi. Porque muita gente estava vivendo um milagre ali no Egito, e eu disse assim: não, esse homem aqui é homem de Deus. Esse homem aqui, eu estou vendo a olhos nus o que então eu vou. Mas foi por ir. Foi por causa da multidão. Passados-se 2 meses e 15 dias, começa ali o tititi, começa as situações. A Bíblia vai dizer que não tem água boa, a água é amarga, e é chamada de Mara, porque as águas eram amargas. E o Senhor vai ali e abençoa, colocando águas boas, águas doces para o povo beber. E a todo momento Deus ele está ali cuidando do povo. A todo momento Deus está ali tratando do povo. Uma hora ele estava no Egito, mas quando passa o Mar Vermelho, fecha-se o mar. É a sensação que nós temos a passagem. Agora não tem mais o Egito. Agora eu vou começar a tratar com eles. Agora não tem mais Faraó. Agora eu vou começar a tratar. A Bíblia vai dizer que na ocasião dessas situações todas, eles começam a murmurar contra Moisés. Mas eles não tinham ideia de tudo aquilo que eles murmuravam, não estava ali, porque Moisés estava ali estava recebendo ordem. Moisés tinha uma missão. Moisés tinha ali um veredito para fazer as coisas de Deus. E como o povo não conseguia enxergar Deus, ali pegava Moisés e cocheando, murmurando. Pergunta ao seu irmão aí: você sabe o que é murmurar? Murmurar é falar baixo, baixinho.
baixinho. E olha o que ele vai dizer aqui, eles vão dizer, versículo número 3 do capítulo 16. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tiver morrido no Egito, morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Depois de 2 meses e 15 dias, eu fico imaginando, igreja, um povo que viu os milagres que Deus fez no Egito, os sinais, melhor dizendo, que ele fez no Egito, depois a olhos nus, vendo o mar se abrir, passado 2 meses e pouco, ainda tinha gente que tinha coragem de murmurar, tinha gente que tinha coragem ainda de duvidar de Deus. A Bíblia vai dizer que eles murmuram, que eles começam ali, não falava diretamente para Moisés, mas ficava ali nas tendas, cocheando, falando, era melhor ter morrido. Ou seja, porque nos trouxe. Eles não entendiam que eles vieram porque quiseram vir. Mas o que Deus ele estava ali tratando era coisa muito mais profunda. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, ali entre a terra de Canaã e o Egito, uma pessoa de cavalo, um jovem de cavalo ali, ele poderia fazer esse percurso tranquilamente em 11 dias. Um bom cavalo, com um bom cavaleiro, rápido, 11 dias. Mas se tratando do povo, quase 3 milhões de pessoas, eles levariam aproximadamente 40 dias. Fala para o seu irmão aí, 40 dias. Agora fala para o seu irmão, e quantos anos eles ficaram? 40 anos. Pergunta ao seu irmão por que eles ficaram. Porque murmuraram. Fala para o seu irmão aí, a murmuração empata as bênçãos de Deus em nossas vidas. Tem alguém para dizer amém? 40 dias ficaram 40 anos. Mas olha só o que Deus, Ele começou a trabalhar. Irmãos, era cerca de 1.000 quilômetros do Egito a Canaã. Vamos aí, eu fiz uma conta aproximada, é como se fosse de Niterói a Trancoso, na Bahia. Não chegava nem a Feira de Santana, não chegava a Ilhéus, é mais longe. Salvador é 1.200 e pouco, era passando o Espírito Santo. Era como se fosse a pé daqui Trancoso, na Bahia. Levaria 40 dias. Você imagina, o camarada daqui de Niterói, se fosse hoje, levou 40 anos para chegar na Bahia. Poderia ir engateando até 40 anos. Mas por que tudo isso? Porque Deus, Moisés, não ouvia, mas Deus ouvia. Fala para o seu irmão aí, você não pode ouvir muitas coisas, mas Deus ouve tudo. Fala para ele assim, você pode saber muito, mas você não sabe tudo. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus conhecia o coração daquela gente. Deus conhecia o coração daquelas pessoas que estavam ali. E começavam ali a conjecturar. A Bíblia vai dizer aqui, disse o Senhor, versículo 4, a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha só. Agora, vamos ver, agora é o estreito. Deus, ele estava tratando. Irmão, tem coisa nova aí, sabe o quê? Deus estava ali, já tinha delegado a terra prometida. Mas preste bem atenção, não é qualquer um que vai entrar na terra.
Não podia, Deus ele estava ali de alguma forma provando, trabalhando para ver se era merecedor. Deus ele estava colocando a prova. Saíram do Egito, agora vocês estão nas minhas mãos. Agora eu vou tratar de vocês. Agora eu vou esquadrinhar vocês. Agora eu vou burilar vocês. Agora eu vou ver se quem é que me serve a minha lei ou não. Porque é muito no meio da multidão. É muito fácil. Mas quando vem a prova, aí que vai se levantar os murmuradores. Mas fale para o seu irmão aí, não entre nessa não. Isso é furada. Continue na presença de Deus. Continue sendo provado por Ele, para Ele aprovar aquilo que Ele tem para você. A Bíblia vai dizer que Deus ali vai falar mais ainda. Ele vai trazendo, olha, fica aqui, vai Arão. Ele vai dizer que a murmuração Deus ouviu, Deus escutou. Deus ele sabe quando você está na sinceridade com Ele, meu irmão. Deus ele sabe, minha irmã, quando está na sinceridade. Deus sabe ali quando tem uma situação ali que você está na boa fé e a pessoa às vezes está de traquinagem contigo, de má fé. E aí a Bíblia vai dizer justamente isso, que Deus ele começa a trabalhar essas questões. Aquele povo ali, estava ali, Moisés sofreu, irmãos, nas mãos e na boca daquele povo. Mas Deus estava com Moisés, dando saúde, dando graça, dando ousadia. O povo estava com fome, estava com saudade das coisas do Egito, daquele churrasco de domingo. Nada contra churrasco, mas ele estava com saudade daquilo. E Deus vai dizer assim, tudo bem. Fala para eles que no crepúsculo do dia. O que é crepúsculo do dia? É o pôr do sol. É entre o pôr do sol e a noite. Quando já está caindo ali o sol. Final ali, quando ele já está fechando. É o crepúsculo. Deus, ele mandava as codornas. Fala para o seu irmão aí, alimento para a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Deus, também pela manhã, mandava o maná. Pergunta ao seu irmão de novo se ele sabe o que é maná. Provisão de Deus na escassez. Provisão de Deus numa situação adversa. Provisão de Deus no deserto. Provisão de Deus aonde não tem nada para plantar. E como que era? A Bíblia vai dizer que era como fosse semente de coentro. Era como se fosse uma lentilha. Parecido, sendo que era em forma de bolinhas. E eu fui pesquisar, tem vários tipos de coentro. Um coentro amarelado, mais avermelhado. Tem uns que parece o miolo dele como se fosse pimenta do reino. Mas esse que Deus, ele mandou, era branco. Parecia aquele, quando você vai fazer sagu que fala, aquele branquinho, aquelas bolinhas. Era o maná que Deus tinha diferenciado. Fala para o seu irmão aí, com todo carinho. No deserto, Deus traz coisas diferenciadas para você. Aguenta firme. Deus está te sustentando. Aguenta firme, Deus está tratando. Agora, irmãos, existem situações ali que o povo não queria ser tratado. Fala para mim, por quê, pastor? Porque tinha situações que Deus queria desintoxicar o povo. Tinha situações ali que o povo ainda estava carcomido com o Egito. E Deus não iria entregar nada para eles com aquele espírito de escravo. O povo estava com espírito de escravo. A todo momento falava, a todo momento resmungava, a todo momento ali queria, de alguma forma, tirar Moisés, porque ele já está começando a ficar de idade. A Bíblia vai dizer que levanta ali pessoas estranhas, Nadab e Abiú, levanta fogo estranho no meio do deserto.
para querer meter o pé. Fala para o seu irmão aí, não perca a sua visão por causa de ninguém. Para você não perder aquilo que Deus tem para você. Muitos foram na conversa, mas teve um povo ali, e Deus falou, não adianta. Não adianta. Esses 3 milhões, eles vão ter que morrer no deserto. Vão ter que morrer no deserto. Porque era gente que estava com o coração lá no Egito. Como que Deus, Ele vai tratar de alguém que está com o coração no mundo? Embora na casa de Deus. Ainda tem os trejeitos ainda tem o linguajar, ainda tem a ira, a fúria. Como se estivesse lá fora. Não. Se fosse, não dá. Vai nascer uma geração que essa sim é no meio da escassez, é no meio da luta, é no meio da guerra, é no meio da adversidade. Mas esses daí que eu vou preparar para entrar na terra prometida. É esse que não vai desviar da minha lei. A Bíblia vai contar várias coisas. O maná ficou 40 anos. 40 anos ali com eles. Deus ele dava de manhã um maná. Chegava fresquinho. Quando eles começaram a entender ali a situação, Moisés falou assim, olha, é para cada dia. Você vai, se tiver a sua família, tiver mais pessoas, você vai pegar mais. Porque esse maná é perfeito. Esse maná tinha gosto de pão de mel. Esse maná era delicioso. Esse maná era nutritivo. Esse maná era necessário. A Bíblia, ela vai nos contar que ficou 40 anos o maná. E eles comeram durante 40 anos. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus da provisão. Eu não sei se você está comendo maná já há muito tempo, mas continue comendo maná, porque Deus te colocou na sua vida, Deus te colocou na sua mesa. É mais fácil comer um maná do que pensar nas coisas do Egito. É mais fácil estar na casa de Deus, ali na simplicidade, do que olhar e pensar assim, não, eu tinha isso, eu tinha aquilo no mundo. No mundo você tinha tudo, mas não tinha nada. Você não tinha Jesus, você não tinha a sua salvação. Você não era regenerado. Hoje você é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Enquanto estava olhando, Deus estava tirando de linha. Eu quero dizer, muitas pessoas vão sair da sua vida porque não estão de acordo com aquilo que Deus tem para você. Não entendi, pastor. Aquele que está de desacordo, está no caminho, mas está olhando para ontem, para o passado. Deixa eu liberar uma palavra em nome de Jesus. Enterre o seu passado. Fala comigo, fala para o seu irmão, enterre o teu passado, meu irmão. Enterre o teu passado, para que você não enterre o seu futuro. Amém? Enterre o seu passado. Tem muita gente na casa do Senhor que não está vivendo ainda o que Deus quer. Eu não estou falando coisas desse mundo, irmão, só não. Porque às vezes as pessoas estão pensando que a bênção é só para essa vida. As pessoas querem a honra para essa vida, mas Deus não está falando em nenhum momento sobre isso. Deus está falando de uma terra prometida. Tem pessoas que estão confundindo as coisas de Deus. E aí não consegue visualizar os mistérios do Senhor. Caminham com pessoas que na verdade só estão para essa vida. Caminham com pessoas que não têm nada espiritual para oferecer. Eu posso enxergar, irmãos, nos nossos dias, pessoas muito mais preocupadas com o Egito do que com a terra prometida. Preocupado com o Egito. Preocupado com as coisas da vida. Não quero que você seja irresponsável com as coisas, com as suas obrigações, não. Mas eu quero que você entenda que tudo que está na Bíblia
ele tem a ver com a salvação. Tem a ver com a salvação eterna. E a pergunta, irmãos, até lá no Egito, qual era a prioridade do povo? Desses que saíram, a prioridade era eles estarem ali, fazer a sua casa, a sua família e viver ali. Ah, Deus tirou, o problema é dele. Ah, Deus me fez milagre, o problema é dele. Eu quero a minha vida, eu quero isso. Mas Deus não, Deus estava falando, eu quero dar a vocês uma terra que mana leite e mel. É muito mais do que você pode pedir ou pensar. Enquanto tem pessoas que estão pensando aqui, Deus está pensando lá por você. Você está preocupado aqui. Deus já anteviu coisas para a sua vida. O deserto é necessário. O deserto faz parte. Quem não deseja passar pelo deserto não está preparado para receber as bênçãos maiores. E Deus ele vai provando. E Deus ele vai direcionando. E esse tempo todo, essas coisas todas, tirando, burilando, desintoxicando, irmãos. Por quê? Porque quando nós saímos do mundo, Deus ele quer desintoxicar a nossa vida com a palavra dele, com a regeneração da palavra. Mas existem pessoas que não querem ser desintoxicadas, ainda continua com situações, com fragmentos lá de fora do Egito. Deus ele não quer. Deus ele quer você por completo na presença dele. Ele vai estar tratando o povo, ele vai direcionando o povo. Também vai cansando Moisés também, porque já está ficando já de idade e muitas coisas. O problema não era os filhos que estavam nascendo. O problema eram os pais que estavam vivendo. É por isso, irmãos, que eu e você, nós devemos morrer para nascer uma nova criatura em Cristo. Verdadeiramente. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele começa ali a trabalhar. Deus ele começa a ter ali alguns prazer na lei do Senhor, trabalhar isso. Deus ele começa a provar, Deus ele começa a trazer coisas, Deus ele começa a falar outras situações para o povo. E a Bíblia ele vai dizendo, com 32 anos, Deus ele levanta Moisés, Caleb e mais 10 para espiar a terra. 32 anos, irmãos. 40 dias. 40 dias eles poderiam estar na terra prometida. 40 anos. Por quê? Porque não atentou para as coisas do Senhor. Pastor Michel, eu não tinha ideia. 40 dias de travessias. 40 anos. Por causa da murmuração, por causa da desobediência, por causa da altivez, por causa da dureza do coração, por causa do orgulho, por causa da vaidade, porque estava sempre olhando para o passado, sempre olhando para o Egito, com coisas de escravo, mente de escrava. Qualquer coisa pegava e queria a cabeça de Moisés de qualquer jeito. E Deus tratando. Os filhos já começavam a entender os mistérios de Deus. Pastor Michel, o que Deus ele quer conosco? Deus ele quer que a gente continue no nosso deserto. Porque no deserto tem provisão. No deserto tem um conforto de Deus. O conforto de Deus é melhor do que qualquer conforto. Ele consola, ele chama para perto. É por isso que o salmista vai dizer que ele é o nosso pastor. Nada nos falta. Por quê? Porque ele está no controle de todas as coisas. As pessoas estão preocupadas, alarmadas, titubeantes. Às vezes chega na casa do Senhor pensando em voltar para casa. Às vezes chega na casa do Senhor para glorificar a Ele, pensando em resolver o problema. E Deus está dizendo assim, o problema maior é você deixar entrar no seu coração e fazer morada. O povo demorou a perceber isso. A Bíblia vai dizer que passado Moisés avança, o povo ele se achega. A Bíblia vai dizer que Josué assume.
ele passa o Rio Jordão, uma travessia perigosa, mas ainda assim, Deus, ele abre o Rio Jordão. Quem não viu o Mar Vermelho se abrir, viu o Rio Jordão se abrir. E que era muito mais frequente e perigoso. Por quê, pastor? Porque tinha correntes. Quem sabe que rio é perigoso. Se estiver na cheia, ele leva tudo. Mas aquele povo ali, temente, ele viu o milagre de Deus acontecer. Eles começaram ali a agradecer ao Senhor. Eles começaram a celebrar a Deus. Começaram a agradecer a Deus. E a Bíblia vai dizer que depois ali ele come o maná a última vez. E ali eles começam a provar da terra. Significa o que, pastor? Levante suas mãos em nome do Senhor Jesus. Existem ciclos da nossa vida que Deus deseja fazer outras coisas. Para mim e para você. É o ciclo do maná, é o ciclo da provisão, mas é o ciclo também de um novo momento de Deus. É uma nova terra, é coisas novas na minha e na sua vida. Aleluia, enquanto estiver com o pensamento Egito, enquanto estiver olhando para as coisas lá de trás, muitas pessoas não vão caminhar para aquilo que Deus quer. O povo sempre chegava e dizia assim, está vendo aí, tudo era voltar para o Egito. Não, tudo era isso, tudo era aquilo. É aquela pessoa que culpa tudo, reclama de tudo. E Deus está falando assim, para de reclamar. Agradeça mais. Pare de reclamar. Aleluia. Fala para o seu irmão, e se você reclamar perto de mim, eu vou sentar lá na frente, perto de Rômulo. Amém? Mas pastor, irmãos, às vezes tem coisas sutis que Deus ele adverte a gente. Murmurar é estacionar. Murmurar é ficar no tempo. Murmurar é ficar no deserto. Quando estava quase chegando, Moisés solta ali os 12. Josué e Caleb chega cheio de fé, cheio de alegria, cheio de autoridade, contando as novas. Mas aqueles 12 ali, 10, eles começam a dizer que não pode, começam a falar que não dá, começam a dizer que eles são muito fortes. E ele começa a pegar o povo. Sabe que tem gente que é tão agorento que ele consegue influenciar para o mal, negativamente. Sabe por que isso? Porque a pessoa nunca teve encontro com o Senhor Jesus. Porque quando tem o Senhor Jesus, ele liberta, ele salva, ele dá a alegria da salvação. A Bíblia vai dizer que eles queriam apedrejar Josué e Caleb, porque eles estavam o quê? Como uma palavra de boa notícia. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, levante as mãos com fé. Fale comigo assim: daqui por diante, que o Senhor traga na minha vida, que o Senhor traga na minha vida pessoas que me levante, me coloque para cima. Eu quero andar com gente de Deus que não murmura, mas que glorifica o nome do Senhor. Amém? Amém? Aleluias! Aleluias! Andar com pessoas, mas o pastor vai dar sim, porque o Senhor é conosco. Eu quero andar com 10, eu quero andar com 2. Coloque você para cima. Aleluia. Que pode até te dar um conselho se você está muito entusiasmado. E a gente vai aprendendo também. Não prometa nada quando você está muito feliz, tá? Não prometa nada para ninguém quando você está muito feliz. Porque no teu entusiasmo você pode, na euforia você pode falar uma coisa e depois você
vai ficar difícil. Também não tome nenhuma atitude quando você está nervoso, quando você está chateado. Por quê, pastor? Porque depois que o motor esfria, você consegue meter a mão nele, você consegue enxergar as coisas. Deus está falando com pessoas aqui, querendo tomar atitude baseada nos outros. Não, meu irmão. Tome atitude baseada no Espírito Santo de Deus e na palavra dele. Na palavra dele. Na palavra. Hoje parece que está difícil. Está difícil as pessoas querem um pouco a mais. Parece que Jesus não é o suficiente. Parece que Jesus tem que ter agora, tem que ter uma turbinada, tem que ter um super Cristo. Porque o Cristo já tem que ter um hiper Cristo. Porque Jesus, para muitos, já não resolve. Eu quero dizer que ele resolve muita coisa. Muita coisa. A Bíblia vai nos informar que ali naquela alegria, os dois estavam certos. Eu estava lendo uma ilustração que um cavalo forte, ele consegue puxar cerca de aproximadamente de 1 a 2 toneladas, dependendo do piso. Um cavalo. 2 cavalos. 2 cavalos. Quantos quilos? Quantos? 100 mil. 100 mil. Um só, aproximadamente 2. 2, aproximadamente 100 mil. Fala para o seu irmão, sabe o que significa isso? Pessoas com ousadia do teu lado. O milagre acontece. Pessoas com vontade de trabalhar, as coisas acontecem. Às vezes o pouco com Deus é muito. Às vezes o muito sem Deus não é nada. E não é nada mesmo. A Bíblia vai dizer que 2 anjos do Senhor destruiu o exército sírio. Senaqueribe e companhia. 180 mil homens foram mortos por 2 anjos. E eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele coloca anjos na nossa vida para guardar a sua casa, a minha casa, de setas, de situações. Por quê? Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Estava ali Josué e Calebe, mas Deus estava com ele. Fala para o seu irmão aí, ande com gente de Deus e não com gente que parece ser de Deus. A irmã Cida falou aqui hoje mais cedo acerca do joio e do trigo. A diaconisa Cida falou assim: pastor, o senhor estava... Não, eu estava escutando. Pastor, ele fica com o olho de coruja. Eu tenho um ouvido muito bem aguçado. Às vezes o trigo, ele corre o risco de estar andando com o joio. Mas de manhã foi falado aqui, qual é a diferença? É que o joio é humilde. O joio se inclina. O trigo se inclina, o joio não. O trigo amadurece, o joio continua verde. Trigo, ele inclina, por quê? Porque ele agradece a Deus pelo fruto, por aquilo que ele está dando. O joio não, mesmo não tendo nada, ele está lá, em pé, ereto, verde, sem experiências verdadeiras com Deus. Chega na hora da ceifa, aquele que está maduro entrega. Aquele que está verde não tem nada para entregar. Existem pessoas às vezes que pensam que está maduro, mas está verde ainda. Pensa que está maduro, mas as suas atitudes é de pessoa verde. Precisa ter um encontro verdadeiro com Deus da seara. Aleluias. Para poder se inclinar. Fale para o seu irmão aí. Para Deus vale mais quem depende mais dele. Vale mais quem busca mais. Vale mais quem ora mais. Vale mais quem é o mais humilde na presença do Senhor.
Vale mais quem chora mais. Vale mais para Deus quem se humilha na presença dEle, porque Ele exalta no tempo oportuno. O joio não. O joio ele continua verdinho. E aí, não tem frutos. Porque a prioridade dele não é essa. A prioridade do trigo é dar o seu fruto. É dar aquilo que tem. Só dá aquilo que tem quem tem. Aquele que não tem, não pode dar. A gente vai aprendendo nesse paralelo o que Deus ele deseja fazer. Deus ele quer nos dar coisas maiores. Mas Deus ele quer nos preparar para isso. Tem pessoas aqui nesta noite aqui que já pediu coisas a Deus. E Deus está dizendo para você, eu ainda não te dei, porque você não está preparado ainda para receber. Tem pessoas aqui nesta noite que se receber aquilo que pediu hoje, amanhã está saindo da casa do Senhor. Não tem estrutura ainda espiritual para aquilo que está pedindo. Precisa ainda de um tempo de maturação em todos os níveis. Principalmente se inclinar. Aleluias. Na presença de Deus. A gente entende que Salomão pediu sabedoria a Deus. Por quê? Porque é responsabilidade. Ele lidaria com situações. A parte jurídica. As situações dele. Era um rei. E precisava ter jogo de cintura. Ei, Deus está falando com a gente. Jogo de cintura, habilidade. Porque a gente pede as coisas, mas muitas das vezes a gente não pede a noção para as habilidades, para a situação que a gente está colocando diante de Deus. Tem pessoas que falam assim, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Busque ao Senhor orientação para aquilo que você está colocando diante dele. Às vezes a pessoa pede o casamento. Às vezes a pessoa pede uma esposa, pede um esposo, mas você está preparado para se entregar para Deus primeiro? Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade? A prioridade tem que ser Deus, e não as coisas dele. A prioridade de Moisés foi atender a missão que Deus tinha para ele. A prioridade de Josué foi ali avançar em Jericó. E qual é a minha e a sua prioridade? Preocupado com tantas coisas, vivendo em um mundo de Marta com o coração de Maria. Tantas coisas, tantas preocupações. E às vezes se esquece do que é mais importante: sentar para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que pedem a Deus, não espera nem Deus realizar. Já acha que Deus está demorando. Não. Foi necessário o povo ficar 40 anos para Deus estar desintoxicando muita coisa. Fala para o seu irmão aí, será que não tem nada para desintoxicar? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Parece que eu sou meio sequelado. Porque eu estou tendo problema com a minha esposa. A minha outra esposa, porque eu me separei. E Deus ele me deu de novo a oportunidade. Escute essa. Sabe por quê? Está dando problema? É porque você está olhando para essa nova mulher achando que é a velha. Você não foi tratado ainda. Tem traumas. Deixa Deus fazer tudo de novo na sua vida. Aleluia. Deixa Deus fazer tudo de novo. Vivendo no passado, escravizado, com traumas do passado, com palavras que alguém falou. Fala para o seu irmão aí, em nome de Jesus. Olha, meu irmão, fala para ele aí, com autoridade. Fala aí, irmão, em nome de Jesus. Eu não estou nem aí para aqueles que falam. Eu estou para aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém?
Amém? Porque quando a pessoa fala de alguma coisa, porque tem tanta coisa para você e eu fazermos, irmãos, que não dá tempo de olhar para a vida de ninguém. Para a vida de ninguém. Eu tenho pessoas na minha família para ganhar para Jesus. Eu tenho pessoas que Deus está colocando no meu caminho para eu falar para Jesus. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, trabalhar para ganhar almas para Ele. E não se preocupar com nada de ninguém. É bem por aí. É bem por aí. Deus, Ele quer isso. Porque o restante Ele vai tratando. O restante Ele vai conduzindo. O restante Ele vai dando habilidade a você e a mim. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo uma analogia em um grande deserto, numa peregrinação. Nós estávamos no mundo. Estamos no deserto. Estamos indo para a terra prometida. Mundo, vivendo aqui de passagem, travessia, um novo céu, uma nova terra. A figura de Moisés é uma figura de Cristo. O Egito, o deserto e terra Canaã é uma figura daquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos aqui, você e eu, passando. Vai estar tudo certo, tudo certo. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui que eu não quero que você se entristeça. Vai vir situações difíceis, sim. Vai vir dia nublado, sim. Vai vir situações adversas, sim. E Deus, Ele falou assim, meu povo ainda precisa tirar as rodinhas de bicicleta do lado, para eles poderem caminhar, para eles poderem pedalar com mais frequência. Por quê, irmãos, igreja? Porque o único interesse do Senhor é a terra prometida. Ele prometeu para mim e para você. No meio do caminho vai ter outras coisas. No meio do caminho, Deus, Ele vai fazer muitas coisas com a gente. Mas a gente não pode perder o foco. O foco é o Senhor. O foco é você. Conforme foi falado domingo passado, o teu nome está escrito no livro da vida. Tem gente que vai assim, não, eu não quero que meu nome, olha, eu não estou nem preocupado com meu nome escrito no livro da vida. Eu quero as coisas aqui dessa terra. A pessoa que saiu do Egito pensando dessa mesma forma, morreu no deserto. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus tem coisas muito maiores. Aleluias. Aleluia. Sabe qual o segredo da prosperidade? Prosperidade é ausência, sabe, de necessidade. Sabe o que é prosperidade, presbítero José? Prosperidade é obediência a Deus. É obedecer a Deus. É entender os planos de Deus. É entender que você e eu passamos por essas situações adversas. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer assim, dia mau, dia adverso. Existem pessoas que não estão preparadas para isso porque contaram um conto de fada para eles. Esqueceram que Jesus morreu na cruz, não contaram isso para eles. Chegaram dentro da igreja e disseram assim, olha, o som é muito bom, existe isso, existe aquilo. Está muito bem, eu gostei da igreja porque parece, tem uma sensação que eu estou lá fora. Não, Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele tem uma promessa, Deus tem uma proposta de salvação para mim, para você e para a humanidade. Tem gente querendo sazionar isso. Não, meu irmão. Aqui nós vamos falar de salvação. Aqui nós vamos falar de Jesus. Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Morreu na cruz do Calvário. Morreu para nos dar vida. Morreu para que eu e você viéssemos a ter um encontro com o Pai. As pessoas que têm um coração turbado porque ficou chateado com alguma coisa, deixa eu falar para você, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com as feridas que pessoas nos fazem. Deus, Ele quer tratar essa ferida. Deus quer tratar isso. E Deus quer que você entenda que você tem que sair dessa fase de criança e começar a crescer e ter um raciocínio daquilo que Deus tem para você. Porque toda hora fica chateado. Isso é sinal de que não está amadurecido. Sinal que precisa ainda entender determinadas coisas.
Paulo vai dizer assim: por mais eu me deixar gastar pelo Evangelho do Senhor. Significa o quê, pastor? Que Deus está preparando a mim e a você para uma nova jornada, uma nova etapa. E você tem que estar preparado. Tudo que você pediu vai estar condicionado à sua obediência com o Senhor. Tem gente que quer bênção, mas não quer obedecer o Deus da bênção. Se não obedecer o Deus da bênção, fica difícil, porque tem coisas que só está nas mãos de Deus, irmão. Tem coisas que Deus ele dá a todo mundo. O dia, o sol, o ar. Deus ele dá a ímpio, Deus ele dá a não ímpio, Deus ele dá a todo mundo. Mas tem coisas de Deus para mim e para você que está nas mãos dele. E só através de um coração quebrantado diante do Senhor, você e eu vamos receber. Você e eu vamos conquistar. Nós vamos vencer, porque nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Debaixo de uma palavra. Debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. Aquelas pessoas ali não quiseram ter a autoridade com Moisés. E seguiram a vida deles, cerraram ali a terra e foram consumidos. Irmãos, Deus ele não quer mais, toda hora, a mesma coisa. Deus não quer que eu e você cheguemos aqui no culto aqui e já está tudo programado. Eu tenho falado com as pessoas aqui, com irmãos próximos aqui, que algumas coisas. Deus ele quer coisa diferente, para ele também trazer coisa diferente. Aleluia. E como que é coisa diferente? É a gente ter um coração diferenciado para Deus. Aleluia. Porque no automático não dá mais. Não dá mais para viver no automático. É hora de romper, irmãos. Existe uma terra, existe coisas maravilhosas. Existe coisas que você vai conquistar que não vai ser para você, vai ser para toda a sua família. Existem coisas que Deus quer entregar, que pessoas oraram por você. A gente tem que entender, irmãos, que deve ter uma aliança com o Senhor. Uma aliança de verdade. Uma aliança de a gente colocar o nosso joelho e Senhor, eis-me aqui. Trabalha na minha vida, trabalha no meu coração. Às vezes a pessoa pode ter muito tempo de casa, irmãos. E eu não quero me gabar de tempo de casa. Porque para Deus não existe tempo de casa, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os últimos serão primeiros. Então para mim não existe, existe para mim, né? Caminhada. Mas tanto faz para Deus aquele que chegou agora e aquele que já está no ônibus, no trem da vida com Ele há muito tempo. O mais importante é a nossa obediência diante do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que não quer obedecer mais nada. Pai e mãe já não tem mais controle de nada. Poucos se salvam em relação a isso. Parece que, e é verdade, os dias se aproximam. Você já parou para pensar sobre a volta do Senhor Jesus? Você já parou para pensar? Eu estava falando mais cedo aqui. E uma pessoa chegou e falou assim: pastor, o Senhor ele me veio em sonho. Ele falou que há 20 anos atrás ele estava na calçada da minha casa. Passados anos ele estava no portão da minha casa. Passado mais um tempo, ele estava no quintal da minha casa. Ele falou para mim que a hora se aproxima. Ele já está pronto a bater na porta da minha casa. Isso significa o que, irmãos? Que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você pode dizer comigo? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Existe um hino que vai dizer: eu quero me preparar para tão logo eu subir, estar bem junto a você, lá no céu, vou morar com Jesus.
Eu quero me preparar. Tem tanta gente se preparando para tudo, menos para a volta do Senhor. Colocar sua vida diante do Senhor. Parar com as coisas. Parar com as coisas de... Eu posso falar aqui, irmãos, não sei, tá gravando, mas eu gosto de uma coisa. Não tem esse negócio de meu ministério. Porque é tudo de Deus. Você pertence a Deus, eu pertenço a Deus. Deus, Ele quer. Lá não vai ter ministério. Lá vai ter pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos continuar sendo humildes, pessoas humildes. Eu pequei, meu irmão, contra ti. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder a minha vida eterna. A cada dia que passa, o mestre está chegando. O noivo, ele está chegando. A noiva tem que estar com a lamparina preparada para encontrar com seu noivo. A Bíblia vai dizer que ele vai chegar na porta da casa das virgens e vai bater. E só vai levar aquelas que estão com a lamparina acesa e com reserva para poder caminhar com o seu noivo. Infelizmente, tem muitos crentes que já esqueceram desse detalhe. E eu quero relembrar a igreja que o meu papel e o seu papel, o nosso papel, é pregar a palavra do Senhor. Esse negócio de plateia, não. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Levaram presentes, levaram mirra, levaram ouro. Para quem? Para Jesus. Levaram ouro para quem? Levaram ouro para o rei. Né, evangelista? E levaram mirra para quê? Para quem? Para quem? Jesus estava na casa de Simão, o ex-leproso. E Jesus também vai ter ali na casa de Lázaro. A Bíblia vai dizer que uma mulher ungiu os pés de Jesus e a outra a cabeça. Mas vamos entender que ungiu dos pés a cabeça o Senhor. Aquela honraria da mirra no nascimento de Jesus era porque eles sabiam que ele iria morrer e precisava ser embalsamado, mas também ressuscitar para nós estarmos com ele. Ô irmão, se preocupe com a tua salvação, se preocupe com a sua vida espiritual, tá? Eu não estou aqui para você parar de viver a sua vida social, a sua vida não, mas pense na sua salvação. Comece a trabalhar, a desintoxicar de coisas que Deus está falando nesta noite. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que tomar uma posição na minha vida com Deus. Jesus, ele morreu por mim e por você. Ele está aqui nesta noite através do Espírito Santo dele. Abra o seu coração. Tenha um coração quebrantado. Um coração quebrantado, Deus, ele não despreza. Se é para pedir perdão, peça. Peça. Porque quantas pessoas estão amarguradas por causa disso? Quantas pessoas estão vivendo amargura por causa que quando eu resolvo perdoar, você está fazendo bem para mim. Ah, pastor, mas é tão difícil. Você já parou na possibilidade de você perecer eternamente por causa desse coração? Quantas pessoas, não, pastor, eu não aceito perdoar ele, não aceito perdoar ela, mas Jesus te perdoou.
Nós temos um coração às vezes egoísta, que nós só queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar aquele que nos ofende. Às vezes nós queremos subir no púlpito, mas nós estamos com o coração às vezes ali orgulhoso. Como que Deus ele vai usar? Ele usa pela misericórdia. Mas essa pessoa está sabendo que a cada dia Deus ele está tirando a unção da vida dele e da vida dela. Por quê? Porque tem que perdoar. Aleluia. A tua vida é um altar na presença do Senhor. Perdoe. Perdoe. Perdoe, porque chega a determinadas situações na sua vida e na minha vida, que se a gente não estiver alinhado com o perdão de Deus, as portas elas se fecham. Por quê, pastor? Porque tem que voltar e pedir perdão. Perdão, meu irmão. Perdão, meu irmão. Às vezes a pessoa tem coragem para tanta coisa, mas para pedir perdão, é isso que o diabo quer. E Deus está falando com pessoas aqui. Está falando. A pessoa começa às vezes até a caminhar na casa do Senhor, mas está travado. Por quê? O freio de mão está fechado. Como que você vai poder? Como você vai poder falar? E se chegar na igreja, aquele que te feriu? E se chegar na casa do Senhor, aquele que te feriu um dia? Como que você vai fazer? Você vai sair, vai embora? Mas você é um servo de Deus. Então, meu irmão, peça a graça de Deus para que tua vida seja livre de todo tipo de mal.